Boa noite, Radiação. Privilégio estar com vocês aqui mais uma vez para a gente continuar na série Bíblia Hoje, no meio de mais um feriadão. Esse ano está cheio de feriadão, né? Ainda bem que a pandemia está arrefecendo. Por um lado, ainda bem. Por outro, muita gente viajando, muita gente fora daqui desse final de semana. Mas é muito bom a gente poder aos poucos ir voltando à rotina da vida. A gente vai falar hoje também do Thanksgiving. A gente estava aí com algumas limitações, pensando em limitá-lo, mas agora a gente já está com outro olhar, tendo em vista essa nova realidade da pandemia. A gente vai continuar hoje a nossa série. Pessoal que está em casa, muito bom ter vocês aqui. Você que ou viajou, está em algum lugar, mas está acessando agora, assistindo junto com a gente a série aqui, Bíblia Hoje, no seu segundo episódio. Seja muito bem-vindo, seja agora ao vivo ou em qualquer momento da semana que você vier a assistir esse conteúdo, que ele seja bênção para a sua vida, da mesma forma que tem sido para cada um de nós que se achega aqui ao movimento Radiação. Essa não é uma cena muito boa de começar nenhuma coisa da vida, né? Nós estamos diante, talvez, do império mais de maior terror, que imprimiu a maior injustiça, que causou a maior dor, que levou o mundo a conhecer um flagelo inigualável, uma história que talvez para nós, que nascemos muito tempo depois, a Paula falou de um homem de 38 anos, né? Que dirá homens de 70, 80, 90 anos que viveram isso aqui. Então já está certamente um pouco distante de nós, mas quando a gente fala da Alemanha nazista, quero crer que ainda causa, para a gente que conhece a história, náusea, causa tristeza, causa dor. Nós estamos diante da pior coisa que o século XX viu e talvez a nossa era moderna tenha enfrentado, Adolf Hitler e o seu exército. Eu não sei se você conhece a história, mas ele sai da Alemanha, ele conquista a Polônia, a Holanda, e ele vai ampliando a sua área de conquista, vai ampliando o seu terror, vai subjugando judeus ao longo desses países, tornando a vida dessas pessoas muito difícil, e ele chega na França. Se eu não me engano, dia 20 de maio de 1940, ele invade a França e conquista a França. Dias antes, 13 de maio de 1940, o líder da Inglaterra foi, pelo parlamento, demitido e foi contratado e tomado posse naquele dia pela coroa, empossado pela coroa e recebido no parlamento, Winston Churchill. No dia 20, depois eu volto para o dia 13, no dia 20, ele recebeu uma ligação do presidente da França, que disse assim para ele: nós fomos derrotados. O clima de derrota na Europa era muito grande, o clima de derrota na Europa era muito profundo. A certeza de que o mundo chegou num ponto em que não teria mais como fugir de Hitler e do seu exército. O poder, a imponência, a capacidade de ação, a velocidade com que eles avançaram na Europa, faz com que a França, um país extremamente bem estabelecido, mas foi subjugado pelos alemães, e agora só resta em toda a Europa alguém para, de alguma forma, combater todo o mal que Hitler tem feito na Europa, a Inglaterra. E o povo está derrotado. Só que no dia 13 de maio, diante de uma derrota iminente, o primeiro-ministro anterior ao Churchill, ele já vinha dizendo, se você já assistiu filmes ou leu livros, ele falou assim: vamos negociar e nos entregarmos a Hitler. E existe esse sentimento no país, mas são essas palavras que começam a mudar tudo na Segunda Guerra Mundial. O discurso do Winston Churchill,
no parlamento inglês, dia 13 de maio de 1940. Ele é um daqueles discursos gravados na memória da história e que, se você acessar qualquer Google da vida, você lê o discurso todo, mas essas são as palavras que para nós ficaram mais conhecidas. Só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Temos perante nós uma dura provação. Se você nunca ouviu a frase como um todo, você já ouviu a expressão sangue, suor e lágrimas. É desse dia. Winston Churchill, ele mexeu com a moral do seu país, ele mexeu com a capacidade de lidar com a guerra do seu país, dizendo assim: não temos muito a oferecer, senão muito sofrimento, sangue, lágrimas e suor. Temos perante nós uma dura provação. E ele vai continuar o discurso para dizer que só assim o mundo se veria livre novamente de uma situação tão desastrosa e difícil como Adolf Hitler. Palavras que mudaram o ânimo de uma nação. Palavras que incutiram uma nação medrosa a capacidade de virar a guerra. Em poucos anos, 4 ou 5 anos, veja, sangue, suor, lágrimas, dura provação pela frente, mas em alguns anos, a Inglaterra, dirigida por Winston Churchill, que não tinha muito mais do que seus discursos pela rádio, inflamado por palavras, eles venceram essa guerra. Ao mesmo tempo que está acontecendo esse aspecto grande político, Winston Churchill, Adolf Hitler e outros grandes líderes mundiais, tem uma menina judia, Anne Frank, você já deve ter ouvido falar dela. O livro Diário de Anne Frank é um dos livros mais vendidos em todo o mundo, mais lidos em todo o mundo. Só no Brasil são mais de 16 milhões de cópias. Essa menina morreu aos 15 ou 16 anos. E aos 13 anos, quando a tropa nazista chega à Holanda, ela e os seus pais criam o que ficou conhecido como o anexo secreto. Num apartamento da Holanda, eles ali se escondiam e escondiam judeus. E a Anne Frank e sua família são judeus. E a Anne Frank, com 13 anos de idade, ela está vivendo o terror da guerra, vivendo o terror e o receio da morte dos seus pais e da sua própria morte. E nesse anexo secreto, ela ganhou de um dos seus tios ou tias, se eu não me engano, um diário. E nesse diário, ela começou a fazer registros diários sobre o tempo da guerra. E uma das frases que sustentou a vida dela nesse período foi essa aí: aquele que é feliz espalha a felicidade, aquele que teima na infelicidade, que perde o equilíbrio e a confiança, perde-se na vida. Veja, gente, uma menina de 13 anos lutando com o momento mais trágico da história, muito mais trágico que a pandemia em que vivemos, e algumas palavras fazem com que ela encontre capacidade de ter doçura e sorrir no meio do momento mais difícil da sua nação, do momento mais difícil do seu povo, o povo judeu. E esta menina, em alguns anos ela foi para Auschwitz. Em Auschwitz, ela lá morreu. Aliás, sua mãe morre, ela morre, a sua irmã morre, e o único que sobrevive é o seu pai. O seu pai, depois que a guerra terminou, volta lá no anexo secreto para recolher algumas coisas, e recolhendo coisas ele encontra esse diário. E o Diário de Anne Frank virou um best-seller vendido até hoje, de uma menina que enfrentou com doçura a guerra, o medo, o desespero, porque palavras foram capazes de sustentá-la. Mais recentemente, na pandemia, a nossa quase que imortal Rainha Elizabeth,
ela, dentre outros líderes mundiais, ela diz essas palavras: devemos acreditar que, embora tenhamos mais ainda para suportar, dias melhores voltarão. Estaremos com nossos amigos novamente, estaremos com nossas famílias novamente, nós nos encontraremos novamente. Palavras são poderosas, palavras são poderosas. Palavras têm a capacidade de criar mundos ou destruir mundos. Palavras têm a capacidade de construir sonhos e tornarem sonhos reais. E palavras também têm a capacidade de destruir. Dependendo da forma como a gente se aproxima de palavras, palavras são em si poderosas. Quando eu digo que palavras são poderosas, não pense que eu estou dizendo do ponto de vista somente ou focado naquilo que hoje é chamado de PNL, Programação Neurolinguística. Não sei se você gosta disso, se você se apropria disso, se você entende do que eu estou falando, mas para a neurolinguística parece assim que você solta uma palavra e essa palavra em si tem quase que um poder mágico de criar alguma coisa e talvez por isso você não pode usar certas palavras e deve usar outras palavras. Não é disso que eu estou falando, não é de um poder mágico das palavras que eu estou falando, mas é do poder de palavras que podem mudar uma história, palavras que indicam um caminho. Por exemplo, muitos aqui eu sei, dos que estão em casa, dos nossos aqui do Radiação, muitos de nós temos filhos pequenos. Muitos de nós temos filhos pequenos. E filhos pequenos são esponjas que recebem as nossas palavras. E quando um filho pequeno nosso apronta demais, cria situações difíceis demais, se a gente diz com frequência, esse menino não tem jeito, essa menina não tem jeito, esse garoto, não sei o que vai ser dele. Não é um poder mágico, não tem poder mágico nessas palavras. Não é o fato de você dizer que é como uma maldição, ou como se fosse uma magia, um feitiço que você faz. Mas palavras, elas constroem e destroem, e essas palavras, elas vão incutindo na cabeça de uma criança que ainda não tem maturidade para a vida, e ela vai assimilando que ela não tem jeito. Então, cuidado com as suas palavras. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ela é como um alimento. Bons alimentos criam uma situação positiva. Alimentos ruins criam uma situação negativa. Não pela magia, mas porque palavras são poderosas. Palavras são poderosas. É Jesus que diz, está escrito, nem só de pão. Na verdade, Jesus diz, mas ele está citando um texto da palavra de Deus que está em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Semana passada nós falamos sobre o que é a Bíblia. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre qual é o valor da Bíblia. E é importante a gente começar pelo valor da palavra. As palavras são poderosas, as palavras têm poder, as palavras criam mundos e destroem mundos. E quando Jesus ele cita a própria palavra para falar da palavra de Deus, ele diz: o homem não vive só do pão, mas ele vive de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. O valor para a própria Bíblia, o valor da palavra de Deus, ela é muito grande, eu diria incalculável. Veja o que diz o Salmo 19: as instruções do Senhor são verdadeiras, são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo que o mel que goteja do favo. O poeta, ele vai dizer que o valor da palavra de Deus é tão grande que ela não se compara à maior riqueza e não se compara ao melhor alimento. Ele coloca a palavra acima do ouro e acima do mel. Ele está comparando com a principal pedra preciosa que ele conhecia e ele está comparando com o alimento mais saudável, nutritivo e importante que a natureza produz. Não há comparação entre a palavra, mesmo com o ouro puro e mesmo com o mel que goteja do favo.
Mas aí você pode dizer, puxa, que legal, palavra de Deus, então ela é super importante, porque palavras são importantes. E Jesus disse, citando Deuteronômio, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, me aproximar da palavra de Deus é importante. E a palavra de Deus ela é mais desejável que o mel, e ela é mais desejável que o ouro. Só que, como é que eu me aproximo se eu não entendo? E aí vem o Mark Twain, que é um grande autor americano de grandes também romances, e ele diz uma frase que para mim deveria servir para você não se intimidar diante da Bíblia. A maioria das pessoas se preocupa com as passagens da Bíblia que não entende, e eu me preocupo com as que eu entendo. A maioria das pessoas se preocupam com aquilo que é difícil, mas eu já me preocupo bastante com aquilo que é fácil, que eu estou entendendo. Então, assim, que as partes difíceis do texto não sejam a razão para você desvalorizar ou diminuir o valor incalculável da palavra de Deus, porque tem muita parte inteligível, entendível, e são essas partes que deveriam causar em nós preocupações, confronto, dedicação, perceber o seu valor. Qual é esse valor? O nosso papel aqui hoje, a nossa conversa e reflexão aqui hoje, caminha em tentar, junto com vocês, olhar para um texto que vai mostrar para a gente qual o valor da Bíblia para mim hoje. Qual o valor da Bíblia para a minha história? Qual o valor da Bíblia para a vida que eu estou construindo? Por que será que eu deveria incluir a Bíblia na minha rotina? É só um verso de Hebreus 4, Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz assim para a gente: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais ainda que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Qual o valor da palavra de Deus? Esse texto, ele vai apresentar algumas razões pelas quais deveríamos, hoje, num mundo tão corrido, num mundo tão complicado, num mundo em que a gente não tem tempo praticamente para nada, para entender coisas que o salmista entendeu. A palavra de Deus é mais desejável que o ouro, a palavra de Deus é mais desejável que o mel, mesmo escorrendo do favo. Bom, a primeira coisa que esse texto diz para a gente é que a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa expressão viva e eficaz, ela poderia ser traduzida também como rápida e poderosa. A ideia de que a palavra de Deus ela é intensa, a ideia é que a palavra de Deus ela tem uma intensidade de ação como nenhum outro livro. Ela guarda a vida em si mesmo, e é uma vida que se movimenta. A palavra de Deus, ela se movimenta, e ela é poderosa nos seus efeitos. Isaías vai dizer para a gente, ele dizendo palavras de Deus, que a palavra de Deus ela é como a chuva, que a água cai, entra na terra, e ao entrar na terra, ela faz a intenção que ela tem na terra, umedece a terra, alimenta as plantas, e só depois ela evapora. E aí Isaías diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia, porque a palavra do Senhor, ela cumpre os seus ideais, os seus efeitos, os seus objetivos, e só depois ela retorna. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por que eu deveria valorizar a palavra de Deus? Porque ao se aproximar dela, você entra em contato com o poder transformador da vida. Veja, eu sempre preciso dar esse passo. Se aproximar do poder transformador da vida não significa que a Bíblia tem em si poderes mágicos. Algumas pessoas, algumas famílias cristãs, protestantes e até mesmo católicos, por vezes têm um hábito, não sei se sua casa teve esse hábito, sua família, seu pai, sua mãe,
E enquanto hábito, eu não estou criticando o hábito, mas talvez o que pode estar por trás do hábito, que era deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Não sei se alguém conhece gente assim, que deixava a Bíblia aberta no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Salmo 91. Enquanto nasce o hábito, é um hábito de deixar o texto aberto num ponto positivo, numa leitura agradável, numa leitura que lembra aspectos importantes. Com o passar do tempo, para algumas pessoas, se tornou o único ponto de aproximação do texto, como se, aberto no Salmo 91, como se fosse como é que chama aquele aparelhinho? Um Glade automático, que a cada 5 minutos solta um psh, psh, na casa. Como se a Bíblia aberta no Salmo 91 tivesse o efeito do Glade a cada 5 minutos. Pss, pss. Não é assim que você tem acesso ao poder transformador da Bíblia. Você só tem acesso ao poder transformador da Bíblia no dia em que você começa a ler o texto com frequência. No dia em que o texto passa a ser o seu convívio diário, porque ele passa a ser esse poder transformador. Ele passa a ser esse poder que pega você num dado momento e olha para um texto bíblico e olha para a história, por exemplo, como hoje fomos aqui impactados, olha para a história daquele coxo, daquela pessoa manca que está num tanque, e você consegue se apropriar do texto para você, e você consegue se apropriar do texto para os outros, e você consegue, porque antes da Paula fazer o que ela fez com a gente hoje aqui, e dizer assim, numa rápida reflexão, eu não consigo, eu não tenho ninguém que me ajude, sempre vem alguém na minha frente, e pegar essas 3 coisas e aplicar para a vida dela, para aplicar para a nossa vida, só é possível com hábito. Só é possível se a gente se apropriar do texto. Porque não serão todos os dias que você vai ler o texto, experiência própria. Não são todos os dias que você olha para o texto e sai revigorado. Tem dia que você lê e não entende. E tem dia que você lê partes que não faz sentido. E não porque a parte não faz sentido, é porque não faz sentido para você naquele exato momento. Você lê e é como se você tivesse lido qualquer outra coisa. Mas o detalhe é que o convívio com a palavra de Deus vai te colocar diante do poder transformador da vida. Eu teria várias possibilidades de contar o quanto a Bíblia já fez diferença na minha própria história. Porque eu não tenho como te dizer assim, leia tal texto e ele vai transformar a sua vida. Uma vez um garoto me procurou e falou assim, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia toda. Me fala qual texto assim, é o mais importante para eu ler ele. E a minha vontade, aquele dia, é que eu não sou assim. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu não consigo devolver na mesma porrada que às vezes a gente toma. Eu falei, não tem como. Eu não tenho como te sugerir uma parte. Por quê? A Bíblia ela é poderosa e eficaz, mas ela é viva e eficaz, e o poder dela é transformador à medida em que eu mesmo me aproximo do texto. E o texto, ele vai entrando, ele vai fazendo parte. Essa semana no podcast a gente vai conversar mais disso aqui e talvez dar algumas dicas no podcast para você se apropriar do texto e usar o texto contra você e a seu favor. Mas eu passei um período muito pesado na minha vida, alguns sabem, e eu já falei isso aqui em alguma reflexão, quando eu tive crise de ansiedade, síndrome do pânico e essas coisas, há uns 9, 10 anos atrás. Óbvio que foram muitas coisas combinadas que me tiraram dessa situação, mas dentre estas muitas coisas, a palavra de Deus na minha vida foi viva e eficaz através do Salmo 11.
O Salmo 11 me acompanhou todos os dias. Eu não tenho mais o Salmo 11 de cor, porque os anos se passaram. Mas, naquele período de mais ou menos um ano, eu recitava o Salmo 11 na minha cabeça todos os dias. Todos os dias eu recitava o Salmo 11. Todos os dias eu me lembrava que eu não podia ser dominado pelo medo que o Salmo 11 apresenta, porque o mesmo medo que o Salmo 11 apresenta, ele apresenta a resposta. O Salmo 11 começa dizendo que fujo como um pássaro, e como um pássaro eu fico meio escondido, porque tem pessoas e tem gente atrás das árvores, dos cantos escuros, como flechas atirando. O mundo está tão perdido, o que poderá fazer o homem? Como que a gente vai sobreviver? E o Salmo 11 vai mostrando alguém que está extremamente amedrontado da vida, até o ponto de dizer que o Senhor continua assentado no seu trono, que o Senhor ainda está presente e que é possível entrar na sua presença e encontrar alívio. O Salmo 11 foi para mim uma referência de vida. Mas talvez o Salmo 11, que se você marcar ou lembrar, vai ler na sua casa, vai falar, nossa, não falou nada para mim. Porque você precisa se aproximar do texto bíblico a ponto do texto bíblico um dia saltar aos seus olhos e ser vida poderosa e transformadora para a sua história. Ser vida poderosa e transformação para a sua história, porque o texto bíblico tem esse poder de trazer para a gente o processo da transformação. Do ponto de vista de pequenos momentos, anos ou períodos da minha vida, alguns textos vão acompanhando. Só que eu tenho um texto, e é um desafio mesmo que eu faço aqui. Tem textos que talvez eles nos identificam com a vida que Deus tem para nós. Isaías 40, por exemplo, desde os 13 anos de idade, a mesma idade de Anne Frank, esse texto me persegue e me acompanha. Isaías 40, para mim, ele é uma referência. Não que eu tenha entendido tudo que aquele texto tem para a minha vida, mas de vez em quando eu me vejo de novo em Isaías 40, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Você precisa se aproximar do texto bíblico com rotina e frequência, e você vai se encontrar com o poder transformador da Bíblia. Não adianta deixar a Bíblia aberta num salmo, não adianta colocar a Bíblia no porta-luva, não adianta achar que o fato de você ter uma Bíblia, ou andar com uma Bíblia, ou falar, pronto, eu tenho uma Bíblia. Aí você abre ela pela primeira vez e lê e não entende nada e desiste. É o tempo de leitura. É o contato com a palavra, é ler pessoas que falam sobre a Bíblia e têm muito mais experiência que você. É gente que conhece o texto na sua profundidade. É gente que pode te ajudar a entender o texto. Porque o texto diz muitas coisas, mas o texto não diz tudo. Quando eu digo para você que ela é viva e eficaz, se você ficar só na sua mente, talvez você vai ver coisa que o texto não diz. Mas esse é um papo para o podcast. Vai guardando aí o podcast. Bom, assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Essa é a principal valor da palavra, a possibilidade de ser transformador da nossa própria vida. Se você guardar isso aqui, você guardou o mais importante. Ao se aproximar do texto, você está diante do maior valor, maior que o ouro, maior que o mel, porque ela tem a capacidade de transformar a sua própria vida. E esse texto, ele está amarrado no capítulo 4. Todo texto tem um contexto, nenhum texto é solto. Você não pode ler o texto solto, porque se você ler o texto solto, você não entende tudo o que ele poderia dizer. Mas o texto de Hebreus 4 começa dizendo assim, precisamos entrar no descanso de Deus. E algumas pessoas estão pensando que falhou. Quando você se aproxima do texto, da Bíblia, e deixa ela ser esse poder transformador na sua história, você diminui as outras vozes. Porque tem muitas vozes concorrentes no seu coração, na sua mente, nos seus ouvidos, tentando te convencer que você é isso ou aquilo, tentando te dizer que você é assim ou assado,
mas o texto sagrado, ele te dá a oportunidade de encontrar com a verdadeira voz da vida e da transformação, que vai te ensinar que se o descanso ainda não chegou, se a solução de todas as coisas ainda não chegou, é porque Deus ainda tem coisas a fazer, e a gente não deve pensar que falhou, não deve desistir. O texto continua e diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Você tem a chance real de se conhecer por dentro e por fora ao se aproximar do texto. Você tem a chance de saber quem você é. Nenhum outro livro vai te contar melhor sobre você mesmo do que a Bíblia. Nenhum outro livro tem a capacidade de falar sobre quem somos enquanto seres humanos do que a palavra de Deus. E esse texto é muito importante que você preste atenção no que ele está dizendo. A Bíblia, ela é viva e eficaz. E ele vai dizer como que ela é viva e eficaz. Por que ela é viva e eficaz? Porque ela é esse encontro transformador da vida. Porque ela é como se fosse uma espada de 2 gumes. Acho que todo mundo entendeu, mas não custa aqui dizer. O que é uma espada de 2 gumes? É uma espada, é uma faca que tem serra, que é afiada dos 2 lados, que corta de qualquer lado. As nossas facas em casa, por exemplo, a maioria que a gente usa, corta de um lado e o fio da outra é cego. A gente tem fio de lâmina de um lado e o outro lado é cego. A lâmina de 2 gumes, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa porque ela corta dos 2 lados, você tem pouca segurança, mas ela também é muito viva e eficaz. Ela é muito rápida e poderosa, porque quando ela entra, não há nada que a segure, porque ela tem faca, ela tem fio, ela tem lâmina dos 2 lados. E aí o autor de Hebreus diz assim: ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. E aí ele faz uma comparação para ajudar a gente a entender, juntas e medulas. Espero que não tenha ninguém da área da medicina, sim, aqui, mas se tiver, vai me perdoando aí pela explicação limitada. Mas, de alguma forma, juntas, pelo menos do ponto de vista do original, são os ossos. A ideia daquelas coisas que geram articulações. E medula, a ideia de medula é quando você já cortou o osso que é duro e chegou na parte mais flexível, que está dentro de alguns ossos. Essa é a ideia básica, e me perdoe quem conhece da área, porque a explicação eu sei que é limitada. Se fosse hoje, se fosse numa linguagem talvez que todo mundo entendesse, o que o texto está dizendo é assim: a Bíblia, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que espada de 2 gumes, porque ela separa a alma e o espírito, ela separa o hardware do software. E aqui está a grandeza desse valor. Por que gente que se aproxima da Bíblia fala que ela é mais preciosa que o ouro, que o mel, e é um alimento para a vida? Porque ela alcança toda a sua realidade. Você pode conhecer sobre a sua vida material e a sua vida espiritual. Você pode conhecer sobre como a sua vida se dá no campo da realidade do dia a dia e no campo de coisas que você não vê, não enxerga e que Deus está fazendo. Alma e espírito. Na Bíblia, juntas e medulas ajuda a gente a perceber isso e a entender que de alguma forma está separando algo duro de algo flexível, o hardware do software. Mas se a gente voltar para o termo alma e espírito, a gente vai ver que a alma na Bíblia o tempo inteiro, a mentalidade do que significa a alma é a própria vida humana. A própria ideia de viver é a ideia de ter uma alma, só está vivo quem tem uma alma. Para o pensamento hebreu, estar vivo é ter uma alma. Diferente de em outras religiões, que alma é um negócio que sai e é uma coisa transcendente, alma, no pensamento hebreu, é a própria vida. Divide alma e espírito. Espírito, sim, aí é aquilo que Deus sopra, é aquilo que Deus dá. Divide, ele separa
alma e espírito. A palavra de Deus, ela entra no mais profundo do nosso ser e a gente tem condição de conhecer a nossa própria história, conhecer os nossos dilemas, entender e ter textos que nos ajudem aos nossos dilemas pessoais, da rotina de trabalho, da rotina de relacionamentos, de ganhar dinheiro ou perder dinheiro, de ofender alguém e perdoar alguém, de como a gente lida com a família, como a gente lida com os amigos, como é que a gente lida com os inimigos e também como é que a gente se relaciona com Deus. Muitas pessoas se aproximam de Deus, mas não se aproximam da Bíblia. Isso é um perigo. Porque ao se aproximar de Deus e não se aproximar da Bíblia, é como se você dissesse assim: Ele é muito bonito, eu quero estar perto dele, mas eu não quero ouvir e nem seguir as suas palavras. Porque quando você se aproxima da Bíblia, você vai ser confrontado com quem você realmente é e com a sua real pessoa, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista daquilo que Deus está fazendo e você não está enxergando. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Júnior, mas eu não sinto isso na minha vida. Você não sente, me perdoe dizer, porque você não tem proximidade com a Bíblia. No dia em que você tiver, você vai ver como ela começa a afetar, transformar, dividir, esquadrinhar tanto alma quanto espírito. E o texto termina e diz assim: ela julga os pensamentos e intenções do coração. Por que esse valor é importante? Porque só a palavra de Deus pode fazer isso, trazer à tona a real intenção do seu coração. A palavra de Deus, perceba que nesse texto, esse valor é um valor quase que individualizado. Muitos de nós, talvez eu me incluiria fatalmente nisso, nós lemos a Bíblia para aplicar na vida dos outros. Mas esse texto, ele está dizendo de um processo da intimidade da palavra de Deus e do valor da Bíblia para a sua relação com ela. Porque alguns de nós estamos cansados e achamos que falhamos. Aí ele vem dizer: não, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Você não falhou. Se aproprie do poder transformador da Bíblia, o poder transformador da sua vida por meio da palavra de Deus. Esteja atento ao fato de que esse texto vai te ajudar a te conhecer exatamente quem você é, e ele vai revelar a intenção do seu coração. Não a do outro, mas a sua. Não o que o outro está vivendo, mas o que você está vivendo. Não como o outro está se relacionando, mas como você mesmo. Ela julga a intenção do seu coração. Tem uma frase do Luciano Subirá que me chamou muito a atenção, e eu gostaria que você prestasse atenção nela aqui. Nosso problema não é enxergar erros. Nosso problema está em enxergar os nossos erros. Não há ninguém que não consiga ver o erro, não ver o erro do outro. A gente vê o erro do outro com muita facilidade. Facilmente a gente sabe qual é o erro do outro. Facilmente a gente sabe como é que o outro está errando. O Luciano Subirá, ele chega a dizer que assim, não é uma questão somente de incapacidade de compreender o próprio erro, é quase uma impossibilidade de compreender o próprio erro. A gente não consegue olhar para nós e enxergar os nossos erros. E aí o texto de Hebreus vem dizer assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa para transformar a sua vida. Ela atua como uma espada de 2 gumes e ela separa espírito de alma. Ela vai te ajudar a entender a sua vida pessoal e aquilo que Deus está fazendo que você não entende. E por fim, ela julga os pensamentos e intenções do coração. Tem um texto que ilustra muito bem isso, uma história que está lá em 2º livro de Reis, se eu não me engano, capítulo 3. Salomão, ele é um homem que está diante do seu primeiro caso grave no seu governo. Ele assumiu o reinado no lugar do seu pai Davi, e ele tem uma situação muito difícil, e essa situação vai gerar para ele tudo aquilo que ele se tornou.
conhecido como o homem mais sábio que já passou na face da terra. Talvez você conheça essa história da Bíblia ou de ouvir falar. 2 mulheres tiveram filhos e elas viviam juntas. E numa noite, ainda cuidando ali do bebê, no tempo aí de resguardo, como a gente diz hoje, elas duas juntas à noite, somente as duas, não tinha ninguém, não tinha testemunha do que aconteceu. O filho de um delas faleceu dormindo. A que faleceu, a que perdeu o bebê, acordou na madrugada desesperada, e o que fez? Trocou os bebês. Botou o bebê morto com a mãe, a outra mãe, e pegou o filho da outra mãe e colocou com ela. Quando elas acordam de manhã, a mãe desesperada vê que o seu filho está morto, que não é o filho dela, e se desespera e vai, olha aqui, olha lá, mas fala, não, esse é meu. Você pegou meu filho. Não, não peguei, esse é meu. Não é seu, é meu. Imagina o desespero dessa mãe. Coisas parecidas às vezes acontecem em maternidades, mas aqui a gente tem uma situação muito difícil e fica aquela briga, a história toma tanto corpo que ela vai parar no Palácio Real, e as duas mulheres são chamadas diante do Palácio Real, e elas estão diante de Salomão e do rei, e o rei pergunta o que aconteceu, e elas contam a história, e ele fala assim, muito difícil saber de quem das duas é o filho, porque uma está dizendo que é meu, o outro está dizendo que é dela, e a gente não tem exame de DNA na época, a gente não tem nada, não tem testemunha. Como descobrir qual é o filho? E Salomão tem uma ideia brilhante, ele fala, traga para mim uma espada. Já que não é possível saber de quem é o filho, e as duas estão dizendo que o filho é das duas, vamos cortar a criança no meio, fica metade para você e metade para você. Uma das mulheres responde, isso mesmo, não vai ser nem meu nem dela. E a outra responde assim, entrega a criança para ela, não mate a criança, não corte a criança no meio. Nessa hora Salomão fala, descobrimos quem é a mãe do bebê, dê o bebê para aquela que pediu para não cortar a criança. Essa história é emblemática da sabedoria de Salomão, mas o que eu queria dizer aqui para vocês é que essa espada, naquele dia, naquele reino, ela revelou a intenção do coração das duas mulheres. Uma, amargurada porque perdeu, queria que a outra perdesse também para sofrer a mesma dor que ela. A outra, quando se vê na possibilidade de perder para a morte o seu bem maior, ela prefere mantê-la, a criança, viva, do que satisfazer um desejo do seu coração, que é ter a criança para criar por toda a vida. A palavra de Deus, ela é essa espada que tem o poder de fazer você ter revelado a intenção do seu coração. Nesse sentido, eu te convido, quando ler a palavra de Deus, não adianta você pensar na sua esposa, nos seus filhos, adianta também, mas do ponto em que a gente está falando desse valor aqui da palavra, ela tem que falar para você, contra você, para o seu coração, para revelar a intenção do seu coração, para mostrar que os seus desejos, por vezes, eles vão e são contrários àquilo que Deus tem para a sua própria vida. A palavra de Deus, por fim, ela é essa revelação, como a gente disse da semana passada, sobre Jesus. Semana passada a gente falou que Deus se revela em Jesus porque Ele é a palavra. Aí aqui em Hebreus agora a gente viu o valor dela. A palavra de Deus é viva e eficaz. Alguns relacionam esse texto não só com a palavra escrita, mas com a palavra encarnada, Jesus. Jesus é vivo e eficaz. Ele corta mais penetrante que uma espada de 2
gumes. Ele corta no mais profundo da alma. Jesus e as suas palavras, quando você se apropriar do texto bíblico, você vai perceber que por vezes ele fala com uma pessoa e ele vai no mais profundo da alma da pessoa, ele toca naquele ponto em que divide alma e espírito, em que divide o que a pessoa compreende e o que não compreende, e ele diz coisas para as pessoas que faz essa divisão. Esse texto que a gente está lendo, ele acrescenta uma outra informação. A Bíblia não só revela a você Jesus, mas ela te convida a viver com Jesus. Nesse contexto de uma vida que não encontra descanso, que precisa se encontrar com o poder transformador da vida para não desistir e achar que falhou, ele vai dizer no verso 9, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, e vai concluir, logo depois de falar sobre a palavra, que nós temos em quem nos apegar, Jesus. Porque Jesus, ele é esse poder transformador que revela quem somos. A palavra de Deus é esse poder transformador que revela quem somos. E ao revelar quem somos, muitas vezes nós estaremos confrontados com o pior de nós. Confrontados com o pior de nós, nós somos expostos às intenções do nosso coração, às intenções mais profundas do nosso coração. Mas essa espada cortante dos dois lados, ela não é para a destruição, ela é para a vida. Ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Só que isso só vai acontecer na minha e na sua vida no dia em que você convidar e entender que o convite da palavra é para você andar com Jesus, se parecer com Jesus. E eu termino aqui com vocês, nessa mulher, Sarah Blakey. Não sei se você a conhece, mas eu a conheci hoje, ou melhor, eu soube da história dessa mulher hoje. E talvez ela ajude a gente a entender tudo que a gente está dizendo aqui. Quem é essa mulher? Ela é a CEO, a principal gestora de uma empresa que chama Spanx. O que é Spanx? Uma empresa de roupa íntima para mulher. E tem um vídeo dela, procura o nome dela, Sarah Blakey Spanx, e você vai ver o vídeo dela reunindo seus funcionários, mais de 500 funcionários, reunidos numa festa da empresa, e ela diz para a empresa: fechamos um grande negócio. Tal grupo de investidores comprou parte da empresa e investiu aqui mais de 1 bilhão. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria compartilhar essa vitória com vocês. Então é o seguinte, todos vocês podem escolher qualquer lugar do mundo para viajar que está pago pela empresa. E isso não é brincadeira, não é historinha, é verdade. Pega o vídeo que você vai ver. E ela diz assim, escolham qualquer lugar do mundo e a viagem está paga pela empresa. Mas eu sei que nessas viagens tem coisas legais para fazer, restaurantes bons para ir. E todos vocês, além das 2 passagens, ela deu 2 passagens para cada um. Então, portanto, se é mais de 500, mais de 1.000 passagens para qualquer lugar do mundo que a pessoa sonhasse em ir. Além das 2 passagens, eu estou dando para vocês $10.000 para usar na viagem. Eu acho que não dá tempo de mandar o currículo para a Spanx e tentar participar da promoção. Mas o que eu quero dizer para vocês com essa história é o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela corta mais profundamente que uma espada de 2 gumes. E ela sonda as intenções do nosso coração. Você só vai ter acesso ao poder transformador da palavra. Você só vai ter acesso à capacidade de conhecer mais e mais quem você é. Você só vai ter acesso ao fato de entender as intenções do seu coração e ser confrontado com essas intenções e talvez ver que talvez você vai ter que abandonar alguns desejos para um bem maior. Você só vai ter acesso a tudo isso, a esse descanso que a palavra de Deus pode trazer no dia em que você fizer o que eu tenho certeza absoluta que esses 500 e poucos funcionários fizeram.
não há um funcionário desse que não pegou essa palavra da Sara e não se apropriou do dinheiro. Não acho que teve um que falou assim: Dona Sara, obrigado. Sua generosidade é incrível, mas eu prefiro ficar jogando videogame em casa. Porque não é uma viagem para qualquer lugar, é a viagem dos seus sonhos. É a viagem dos seus sonhos. Todo mundo tem um sonho para ir para Bora Bora, para o Tahiti, para Santos. Todo mundo tem um sonho de ir para um lugar. Todo mundo tem um sonho de ir no Nordeste, de ir nos lençóis maranhenses, de atravessar o mundo, Oceania, Ásia, Japão, Egito, Israel, Roma. Você tem um sonho de viagem que talvez você ache que nunca vai realizar. Se você trabalhasse na Spanx, sendo um bom funcionário ou um mau funcionário, porque eu tenho absoluta também certeza que em 500 e poucos funcionários, tem aqueles que talvez algum gerente que soubesse do fato de que o prêmio era para todos, virou na reunião de liderança, se é que essa dona chegou e falou para os chefes, e falou: olha, eu vou dar uma viagem com 2 passagens e mais 10 mil para todo mundo. Alguém se levantou e falou: peraí, até para o fulano? Porque o fulano, ele não está performando, ele está entregando abaixo. A palavra da Sara foi para todos, 2 passagens e 10 mil, e eu não tenho dúvida, e se tiver um desses a gente vai saber a notícia logo logo, mas eu não tenho dúvida que ninguém ficou fora. Sabe por que não ficaram fora? Porque eles se apropriaram do que receberam. Porque eles se apropriaram do bem que receberam. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é cortante como espada de 2 gumes, que vai sondar o seu coração, vai entender quem é você por dentro. Você só vai se apropriar do valor e do poder da palavra no dia em que você pegar a palavra e viver pela palavra e encarar a palavra como um presente mais precioso que o ouro mais puro, mais doce que o mel que goteja do favo. No dia em que isso acontecer, você se apropriou não de 2 passagens, não de 10 mil dólares, você se apropriou da fonte da vida eterna. Só que isso só vai ser possível quando você se aproximar e decidir ler a palavra para andar com Jesus, para se apropriar do que Ele diz, para entender o poder de Jesus. Você precisa do poder da palavra. Qual é o valor da palavra? O valor da palavra é que ela pode, ao longo de uma história, transformar a sua vida e dar para você o que você mais deseja: paz, descanso, satisfação, alegria, o poder de uma vida acima de qualquer dor ou sofrimento. Deixa a palavra de Deus ser esse tesouro para você. Deixa a palavra de Deus fazer o que dinheiro nenhum, o que viagem nenhuma pode fazer. Deixa a palavra de Deus ser aquilo que transforme você. Deixe Jesus ser o poder transformador da sua vida. Que Deus te abençoe.